Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Gabi Souza, sou uma mulher trans, cabeleireira e moro no interior de São Paulo, Sorocaba, e gravo vídeos aqui pra vocês nesse canal pra mostrar pra vocês um pouco sobre a minha vida, sobre o mundo LGBTQIA+, sobre a vida de mulher trans e principalmente como é a minha rotina do dia a dia. De tudo um pouco eu mostro aqui sobre minha vida, sobre meu salão. E se você gosta de conteúdo como esse, de mulheres trans, conteúdo desse mundo mais colorido, você está convidado a se inscrever no meu canal e ficar aqui e já ir comentando aí embaixo o que você acha dos meus vídeos e o que você acha também de vídeos como esse. Bom, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os pensamentos de um homem hétero, né? O que ele pensa quando ele se relaciona com uma mulher trans. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O porquê que eu vou falar desse assunto? O porquê que eu vim trazer esse assunto para vocês? Por que eu vim trazer esse assunto para vocês? Porque eu vejo, gente, a necessidade de falar um pouco, tirar um pouco a dúvida de muitas pessoas, porque também eu vejo poucos vídeos relacionados a homens héteros, né, que se envolvem com mulheres trans. Pra quem não sabe, chegou aqui novo no canal, eu sou mulher trans e sou casada com um homem hétero. Então, nada melhor do que eu explicar pra vocês como é essa situação de uma mulher trans envolvida com um homem hétero. Bom, vamos lá. O que o homem pensa quando ele se envolve com uma mulher trans, né? Quais são os pensamentos do homem quando ele se envolve? Primeiramente, o cara, quando ele se relaciona, depende muito do conhecimento, como que ele te conheceu, né? Porque às vezes ele conheceu você já sabendo quem você era, ou ele conheceu você em algum lugar, não sabia que você era uma mulher trans, e a partir do momento que ele se apaixonou depois disso, entendeu? Tem esse lado também. Por que eu falo isso? O meu marido, quando ele me conheceu no app do Tinder, e lá eu já deixo especificado, deixava, né? Porque agora eu não tô mais. Mas deixava especificado o meu gênero, né? Mulher trans. Então eu colocava assim, Gabi trans ou Gabi mulher trans, eu já deixava no título. Então quando a pessoa via que tinha um match, alguma coisa, ele já via que eu era trans, mulher trans. Aí ele via minhas fotos, se ele gostasse, ele já ia. Em outros casos, tem situações que meninas trans não falam. Eu no comecinho de carreira, quando eu ficava sozinha, eu não falava no Tinder também, eu não citava esse nome trans, porque eu não sei, eu não me sentia bem de falar, né? E hoje em dia, lógico, o tempo passou e eu amadureci mais a minha mente. E hoje eu não vejo problema nisso, mas no começo de carreira, gente, que eu tinha acabado de a minha transição, tinha acabado de fazer minha transição, não sabia muita coisa da vida. Então, assim, pra mim, quando eu passasse despercebida era melhor ainda. Só que tinha os lados ruins disso, entendeu? Qual que eram os lados ruins disso? Era que quando o cara vinha porque ele me via assim e achava que eu era uma menina, uma mulher cis, vamos dizer assim, biologicamente falando, não que eu não seja uma mulher, mas biologicamente, né? E então a intenção dele era o quê? Ir sair com uma mulher, né? Que tinha uma pepeca, né? Então, na mente dele, ele tá com aquela intenção de ficar com a mulher cis que tem a pepeca, porque ele quer ficar e gosta, né? Então, a vontade dele é essa. Então tem esses dois lados. Quando o cara, às vezes, ele vem pela beleza, assim, um exemplo, se ele não sabe que eu não coloquei lá na minha descrição, ele me conheceu como uma mulher, ele começa a conversar comigo como rola muito que acontece, e depois as meninas vão falar que é trans. Começa a conversar, não fala na descrição, ou não fala na hora, na balada, tal, qualquer lugar que seja. E aí o cara vai. Vou explicar melhor pra vocês. Aí chega um rapaz na balada, tá lá na balada dançando, tá? Eu dançando lá na balada. Eu vou pôr um exemplo eu, tá? Como mulher trans.
Aí eu tô lá na balada dançando e tal, me divertindo. E chega um rapaz em mim, vamos lá. Chega um rapaz em mim e ele achou muito bonita. E na cabeça dele, tá tudo bem, eu sou uma mulher, tenho um pepeca ali. E ele quer ter filhos comigo, quer casar, quer montar uma família. Porque eu, né, tem gente que já pensa, já monta uma história na cabeça, né? Ai, mulher da minha vida, olha, não sei o que, tal. E quando ele vem, aí ele começa a conversar e tal, e eu começo a falar, não sei o que. Aí ele descobre, aí eu falo, né, depois de tudo, tem meninas que falam, não falam na hora que é trans e deixa pra falar depois. Aí também tem um pouquinho de perigo aí, tá, meninas? E aí o cara fala pra mim, não sei o que, você é linda, tal, como já aconteceu comigo, de eu não ter falado, e a pessoa achava que eu era uma mulher cis de pepeca, né, que eu tinha nascido com a pepeca. E aí, falar que eu era a mulher da vida dele, que ele queria casar, que se eu queria casar com ele, isso no primeiro dia, tá, gente, que ele me viu. E aí, não sei o que, sabe aquela ilusão toda? E eu, ai, senhor, quando eu contar pra ele, né, sobre o assunto de quem eu sou. Aí depois, gente, o que aconteceu? Eu falei pra ele, né? Então, nesse caso, o que acontece? Quando o cara descobre que a mulher, né, a pessoa fala pra ele que ela é uma mulher trans, e ele achando que ela era uma mulher biológica de pepeca, que já nasceu com a pepeca, aí que tá o negócio. Pode as coisas mudarem, o intuito dele pode mudar, o desejo dele, ele querer continuar a ficar com você, sendo uma mulher trans, né? Quer dizer, que continuar a ficar com a menina trans, ou não querer, ou apenas querer um lance só, sabe? Um sexo, tal, e você já sabe. E aí que vem a situação. Aonde foi que o rapaz conheceu a garota? Porque se for, a garota chegou e falou pra ele assim, eu sou uma mulher trans, como no meu caso, eu falei pro meu marido que eu era, e ele falou, não tem problema, eu já fiquei já com uma e você vai ser a segunda e tal. E aí é diferente. Ele me vê como uma mulher, como todas, tá? Como mulher cis, como mulher que tem pepeca. Ele me vê até porque minha aparência é toda feminina. É o que atrai ele, é o que chama a atenção para que ele ficasse comigo. Então, essa é a reação dos homens héteros. Se a mulher trans falar pra ele assim, ó, eu sou uma mulher trans, embora tipo assim, ela seja toda feminina e não demonstra ser uma trans, o cara vai olhar, aí ele vai ver, tipo assim, se ela falar eu sou uma mulher trans, e aí, depois de tudo que a gente já conversou, e aí o cara vai falar assim, agora? Ou ele fica, ou às vezes ele vai sentir atração e vai continuar, como comigo já aconteceu isso, de eu falar depois de 5 dias de ter ficado com o rapaz, isso foi no relacionamento, meu primeiro relacionamento, de eu não ter falado nada pra ele, ele achou que eu era uma menina nascida de pepeca e tal, e eu fui contar pra ele depois de 5 dias, porque eu não tinha nem feito relação com ele ainda. E aí eu fui contar depois de 5 dias e sabe o que ele fez? Ele continuou comigo, ele falou que não tinha problema nenhum, ele falou que ele falou assim, olha, você não tinha nem como eu não falar que você não era, pra mim na minha cabeça não tinha nada a ver com mulher trans, nem passou pela minha cabeça. Eu achei que você era uma menina, nossa, tipo, e não que você não seja, ele explicou pra mim. Mas ele achou que não tinha nada a ver com mulher trans. E falou, mas eu gosto de você do jeito que você é, eu amo você, e vou ficar com você, e compramos aliança na época e tudo, fizemos, e não deu certo, né? A vida seguiu, cada um seguiu pro seu rumo, hoje tô casada e muito bem casada. Só que, eu tô explicando pra vocês que há situações que homem vê uma mulher trans, às vezes ele quer se envolver com ela porque ele sabe que ela é mulher trans e ele gosta de mulheres trans, porque as mulheres trans, querendo ou não, gente, nós somos toda feminina, toda mulher, aqui ó, você olha toda uma mulher, só que na cabeça do homem também é uma coisa diferente pra ele, além da beleza feminina, porque ele junta tudo, ele junta o que ele gosta, né, que é de uma garota trans, mas é uma garota trans que ele tá vendo ali que é uma beleza. Ai, gente, desculpa que tá um mosquitinho aqui, tá coçando. Que é uma mulher. Então, quando o cara ele fica com uma garota trans, é a mesma coisa se ele estivesse ficando com uma mulher. Só que ele sabe que é um pouquinho mais diferente.
Mas não deixa de ser uma mulher porque o corpo é todo feminino, seios, tudo. É como uma mulher normal pra ele na cama, entendeu? Nas horas íntimas. Não tem diferença, entendeu? É a mesma coisa, né? Porque coloca uma mulher cis lá, vamos falar uma palavra real, na hora H, coloca a mulher lá de quatro, né? Vamos dizer pra fazer uma o cara. E coloca uma mulher trans também de quatro as duas. De quatro as duas fazer um sexo, né? Vai ser como? O que, que o cara vai ver? Duas mulheres. Ele não vai ver um homem ou uma mulher, ele vai ver duas mulheres. O prazer vai ser o mesmo, né? A diferença é que na cabeça dele é claro que ele sabe que, né, o prazer que ele tem também pela mulher trans, que é uma mulher diferente, que talvez chame um pouco mais atenção do que uma mulher cis, né? Então isso aí são desejos, né, do homem. Mas falando a palavra correta, assim, de um casal, de que o homem se envolve com a mulher trans, qual é o pensamento dele? É o pensamento que ele está envolvido com uma mulher, né? Ele sabe que é uma mulher diferente. É isso que atraiu ele, é isso que chamou a atenção dele. Porque não é uma mulher igual todas, assim, em alguns sentidos que eu tô te falando, né? Biologicamente. Mas fisicamente é uma mulher como qualquer uma outra. Então, isso que atrai o homem a saber que aquela mulher, ela é diferente biologicamente, mas também ela é igual, né, fisicamente. Você entendeu? Então, isso é o que faz o homem sentir a atração pela mulher trans, pelo fato de ela ser uma mulher também, visivelmente assim, né, olhando. E depois tem outras coisinhas a mais também que o cara, lógico, que ele agrega, né? Ele agrega né, na horas dos prazeres, né? Nas horas íntimas ele agrega muita coisa que a mulher trans tem aí, que deixa ele com mais desejo de ficar com uma mulher trans, tá? Gente, mulheres, eu não estou falando isso que pra diminuir ninguém, cada uma tem a tua parte na história, né? Tanto mulheres Gente, espera um pouquinho porque parou aqui o vídeo, tinha uma ligação. Então, todas as duas têm uma parte ali na história, tanto mulheres cis como nós, mulheres trans, né? Qual é o prazer do cara em estar com uma mulher trans, né? Estar com uma mulher trans. E isso que eu falo, gente, é uma coisa assim, que o rapaz, ele tem os desejos, tem os desejos dele, e quando ele olha pra nós, não é diferente de que ele vê uma mulher cis, entendeu? Não é diferente, porque você pode ver que o cara, ele casa, ele adota filho, igual eu tenho planos futuramente, quando eu tiver com uma vida melhor, eu e meu marido, a gente, né, embora meu marido já tenha uma filha, né, então, só que ela vive com a mãe dela, e eu não conheci ainda, mas vou conhecer um dia, né? E assim, então não tem esse lado de bloqueio assim entre mulheres trans e mulheres cis. O que vale é o que o rapaz pensa, né? Para quando ele se envolve. E muitos dos homens, dos héteros, eles pensam o quê? Eu vou ficar só por prazer, por uma noite ou só pra curtir, né? Isso daí é tanto com mulheres cis e quanto com mulheres trans, né? Não é só com mulheres trans, porque o homem, quando ele só quer vucu, ele faz tanto com mulheres cis quanto com mulheres trans, tá? Então isso daí é totalmente individual de cada homem, né? Há homens que querem casar e se envolver e há homens que não querem nada com nada e só querem ser felizes. E tá tudo bem também, né? Porque ninguém é obrigado a querer casar ou ficar com ninguém. As pessoas ficam porque gostam e porque querem.
Então, gente, é isso que eu vim falar pra vocês. A diferença é qual o sentido de o rapaz pensar quando ele se envolve com uma garota trans. Então, o pensamento dele é isso, é que ele tá com uma mulher, né, que biologicamente não nasceu, né, com a pepeca, mas que também é uma mulher por inteira, é o que atraiu ele, é o que chamou atenção por ela ser toda feminina. Então ele não consegue ver uma outra figura ali a não ser uma mulher. Entenderam? E aí agora vamos para a parte 2 dessa situação para vocês entenderem um pouco. Esse vídeo vai ser de 30 minutos e eu quero que vocês assistam até o final, tá? Depois vocês falam para mim o que vocês acharam. Vamos para a parte 2 agora desse assunto. Agora vamos lá, igual eu falei pra vocês, é por partes, porque é um pouco complexo, senão vocês não entendem. Vamos falar agora sobre como o cara pensa quando ele conhece uma mulher trans e quando ela não fala que é mulher trans. Ai, eu não sabia, tá? Então você não sabia que aquela menina era uma mulher trans, como tem muitos casos. Eu vou começar falando por mim, de muitas vezes que eu fazia isso. E assim, vamos lá. Como eu falei pra vocês, no começo de carreira eu colocava lá no Tinder que eu não era, tipo assim, eu não colocava que eu era uma garota trans. Eu colocava assim, Gabi tal, Gabi Souza, alguma coisa assim. Menos trans. Menos trans. Colocava tudo lá, que eu era linda, bonita, carinhosa, meiga, não sei o que. Menos mulher trans. E aí a minha intenção era começar a conversar com o cara. E eu falava assim, gente, e se eu falar pra ele agora e o cara desistir? Olha a minha mentalidade, eu falava, e se eu falar pra ele agora e ele desistir? Só que o meu pensamento estava errado, gente, o meu pensamento estava errado. E tem muitas meninas que agem dessa forma. Eu, no meu ver hoje, eu não tenho problema de falar que eu sou uma mulher trans, mas antigamente eu tinha. Então vai ter meninas que vai ter esse problema também. E tá tudo bem, gente. Cada um age do jeito que quiser, cada um fala o que quiser. Eu particularmente não acho legal. Por quê? Porque pode ter vários riscos aí, né? De você tanto pegar um cara que fique muito bravo, muito irritado pela situação, ou também você pegar um cara e você acabar se frustrando depois que o cara, na hora de você falar que você não é, o cara vir e desistir, não querer. Aí você colocou um monte de expectativa na tua cabeça, fez um monte de história como eu fazia antigamente, bem lá nos meus 19 anos, que eu era bem novinha, eu fazia isso. Aí vamos lá, vou contar um pouquinho da história pra vocês. Aí eu não falava que eu era uma mulher trans. E aí eu ia conhecer o cara. Na minha cabeça eu pensava assim, ó, veja bem, gente, como que eu pensava. Eu vou falar com o cara agora, conhecer ele, eu vou conversar com ele e eu vou ficar conversando, eu não vou falar quem eu sou, né? De verdade. E depois ele já vai ter gostado de mim, já vai ter tido ali uma sintonia comigo, e aí ele não vai querer dizer não pra mim, né? Olha a minha mentalidade. Só que eu tava totalmente errada. Errada e muito errada. Porque depois que eu fui entender, depois que eu fiquei adulta mesmo, né, com a mente no lugar, que eu fui entender que, né, o homem, ele vai ficar com você do jeito que você é, e se ele gostar, ele vai te assumir, ele vai ficar com você. Que isso, eu tinha um bloqueio com isso, então eu tinha um medo de falar e eu não falava, e também super me passava. Eu super passava como mulher, né, assim, né, biologicamente falando. Então, tava tudo bem ali, né, pela aparência, tudo, o cara. Só que, quando também eu falava, aí eu ficava conversando com o cara dias, olha a minha mentalidade. Eu conversava dias, depois o cara pegava, e aí eu falava, ó, tem uma coisa pra contar pra você. Aí o rapaz falava assim, o quê? Aí eu falava, espero que você não fique brava, não tive como contar antes pra você, não sei o que, aquela lorota toda. Aquele auê todo. De repente o cara falava o quê? Gente, teve cara que já parou de falar comigo na hora, aí eu falava assim, não, e pra todos eu falava a mesma coisa, tá? Olha, depois de uns dias que eu conversava, uma semana, 2 semanas, eu falava, agora tem uma coisa pra contar pra você. Isso era texto já feito na minha cabeça. Aí era pra todos, é a mesma frase. Eu tenho um negócio pra contar pra você. Ai, o quê?
Ah, espero que você não fique chateado. Eu não tive tempo de falar antes, eu acabei gostando de você e o tempo foi passando e eu não tive como falar. Muitos falavam assim, o que foi? Você é casada? Eu não. Você tem filhos? A maioria pensava que era algum envolvimento. Nem passava pela cabeça deles que era sobre trans. Aí eu, não tem nada a ver. Aí eu falava, quando eu falava, olha, eu sou uma garota trans e não sei o que, e aí, você quer continuar? Vamos terminar nossas conversas, não sei o que. Tinha uns que falava, olha, você é uma mulher muito legal, eu entendo, super respeito, mas não era o que eu tava procurando, não era a minha mentalidade. Você entendeu agora o porquê que eu tô falando de onde o cara conhece, ou como é a situação do conhecer antes, de você entender como que a mente dele funciona lá dentro da relação do cara hétero? Porque se o cara hétero, ele conhece você como você é, como eu sou assim, do jeito que eu sou igual meu marido hétero, conheceu eu assim, mulher, mas mulher trans. Ele já entrou na relação sabendo que eu era uma mulher trans, né? E ele quis se envolver, porque eu chamei a atenção dele, os olhos dele, ele gostou de mim, né? Ao me ver assim, fisicamente, tudo, e ele quis se relacionar e casar comigo, né? E na cabeça dele tá até hoje, ele fala, ó, você é uma mulher pra mim como qualquer uma outra, entendeu? Mas e é aí que vem o ponto X, porque daí tem algumas que não falam, igual eu tava falando pra vocês no meu caso. Aí no meu caso eu não falava e depois eu tinha decepção, porque eu fiquei uma semana me apegando com o cara ali, dig, conversando. E no final, depois eu conto pro cara, ficava guardando expectativa que o cara ia me aceitar. E no final, o cara não me aceitava. Eu ficava deprimida, ficava lá com a minha mente assim, agoniada, entendeu? Porque depois eu me apegava, que eu sempre fui muito pegajosa, muito amorosa, muito, sabe, grude. Aí quando acontecia do cara ir embora, eu sofria. Aí ficava assim, gente, essa situação tá muito errada. E aí ficou por anos isso, gente, ficou por ano. Eu falando sobre isso, né? Fazendo isso, falando a mesma coisa que eu era, que depois de 2 semanas eu contava pro cara. E aquilo foi só me decepcionando, porque daí tinha outra parte também, que quando eu falava, o rapaz falava, ah, entendi, nossa, mas você não parece, nossa, parabéns, você é muito linda. Alguns falava assim, não, tudo bem, eu não vou fazer nada, eu não quero, porque não era o que eu tava procurando. Eu imaginei outra coisa e não tenho nada contra, mas eu não quero. Você entendeu? Então tem coisas que o rapaz não vai querer, não vai, o hétero não vai querer, porque ele quer, né? E vai ter héteros que vai sim se envolver, como eu igual falei pra vocês, um hétero que eu me envolvi bem no passado, que eu contei pra ele, e ele ficou espantado com o olho desse tamanho quando eu contei. Aí ele falou assim, sério? Nossa, ele ficou lá meia hora pra digerir tudo. Aí ele pensou, e falou, não, mas, né, qual vai ser a diferença, né? Ele contou pra mim depois que ele ficou pensando. Aí ele falou assim, não, o que tem, né? Nada demais, é uma mulher e tal, por que não se envolver, né? Eu tô vendo uma mulher aqui, na relação também ela vai ser uma mulher. E ponto, entendeu? E aí que entra isso daí que eu falei pra vocês, como o cara conhece. E aí, voltando à minha história, várias vezes eu cheguei a falar pro rapaz, pros rapazes que eu era trans depois de muito tempo. E nisso eu fui só me decepcionando, porque tinha uns que falavam assim, ah, você é linda, perfeita e tudo mais. E aí, você faz programa? Quanto que é? Entendeu? Isso, já leva pro lado mais PG, entendeu? Pro lado mais job, né, do PG. E aí, a maioria era assim, fala que é dificilmente, ó, um exemplo, hoje eu sou cabeleireira, né, mas quando fala, hoje é um pouco menos, tá, porque hoje tem muitas meninas trans que não dependem do job, do trabalho do PG, né, pra quem não sabe, o PG é garota de programa, tem gente que não depende disso, como eu não dependo, então, tem muitas que não, mas antigamente, quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 19 anos, gente, eu falava, era uma coisa assim,
falou que era tudo pronto. Nossa, ai, você, quanto que é? Quanto é que é o programa? Ai, onde você trabalha? Ai, você trabalha em alguma casa? Você trabalha em qual rua? Já era assim direto. Já era assim direto. Já era tipo assim, um símbolo sexual. E aí, hoje não, hoje tem aí um certo respeito, tem muitas meninas que estão na mídia, que não trabalham mais disso, ou nunca trabalhou, tem meninas que trabalhou e parou e hoje tem uma outra vida, estudou. Então hoje nós vemos na mídia um monte de situação que mudou, né? Que mudaram. Mas antigamente não, antigamente falou disso, de mulheres trans, pronto, era, ai, qual lugar você trabalha? Qual é o seu ponto? Era assim, né? Qual que é o ponto que você trabalha? Passa o seu contato, quanto que é o seu programa? Era assim. Então, naquela época, quando o cara às vezes não ia embora, na minha situação, da minha história que eu estava contando pra você, quando eu contava pra ele que eu era, quando ele não ia embora, ele queria sexo, entendeu? Queria uma noite de prazeres. E então ficava uma situação assim, e eu querendo me envolver, eu queria namorar, eu queria casar, eu queria ter uma família, eu queria construir a minha vida com um rapaz, e era o que eu tava procurando. Só que daí, quando eu falava, eu não falava pra eles que eu nem falava no assunto que eu era trans, eles criavam, porque eu muito bonita, né? Imagina quando eu era mais nova, né? Uma nifeta. E aí o boy criava um monte de situação na cabeça dele, nossa, eu tô com uma princesa, vou ter filho com ela, vou casar. O cara já montava uma família ali, né? Achando que ia ser tudo aquilo, né? De iludido. Aí quando eu vinha e falava que eu era uma trans, praticamente ia jogar um balde de água fria na cara dele, né? Ele falava assim, nossa, eu não acredito. Tipo, fiquei 2 semanas conversando com você. Eu não me aguento. Fiquei 2 semanas conversando com você, imaginando que eu ia casar, ter filhos. Aí eu falava, oxe, mas o que que impede você? Você pode, vamos ter, é só a gente adotar, não sei o quê. Aí ele, não, porque aí pra mim vai ser diferente e tal. Você entendeu? Vai de cabeça por cabeça, é cérebro por cérebro. Então assim, tem os rapazes que vão ter uma mentalidade mais aberta, que vai me ver como mulher e falou, não, vamos adotar um filho igual eu com meu marido, né? Outras trans que são casadas com um rapaz, com homens héteros também adotam filhos, né? Ou preferem não adotar ninguém, mas montar sua família ali, ele, ela, os cachorros, mas ter uma vida como se fosse como qualquer outra mulher. E vai ter homens que não, que vai, só mulher pra mim é só aquela que se for gerar um filho. Você entendeu? E vai ter homens que falam, não, ela é uma mulher trans, né? Ela não pode gerar um filho, tipo, da pepeca dela, né? Sair uma criança da pepeca dela, mas também não deixa de ser uma mulher pra mim, né? Porque filho não é o problema, filho você adota e cria como filho, porque o filho não é só fazer, é como você cria o seu filho, né? Porque muitos fazem e nem amor, tem mães que jogam o filho, pais que não tá nem aí, né? Então, não é só o fazer, é como qual amor que você vai dar para aquela criança, como ela vai crescer com respeito, com educação, sabendo que tem uma família que apoia, que, né, apoia ela e tudo mais. Então, gente, é um pouquinho complexo, mas vocês veem que a história faz sentido. Então, por muito tempo eu fiquei assim, até que os anos se passaram e eu simplesmente tirei essa ideia de ficar falando que eu não era uma mulher trans, de ficar me escondendo, vamos dizer assim. E os anos se passaram, viu, gente? Demorou um pouco, né? Demorou um pouco. Acho que eu fui começar a entender mesmo quando eu tava com meus 28 anos já, tá? Então, pra quem não sabe, eu tenho mais de 30, tá? Com essa carinha de defeita. Mas quando eu tinha meus 19, eu pensava dessa forma. Depois eu fui amadurecendo a minha cabeça. Aí que hoje eu tenho um outro pensamento. Que hoje eu olho e falo assim, não, o cara que quiser ficar comigo, na lata eu já falo que eu sou. Ou se ele percebeu, eu não tenho essa de esconder, eu não escondo pra ninguém. Até porque, gente, vocês nem sabem, eu nem mudei meu nome ainda. Nem retifiquei meu nome ainda, tá? E não fiz por quê? Porque muita coisa aconteceu, teve uns tempo atrás que eu tentei meus documentos, eu não consegui por causa do documento, aí eu desanimei, eu falei, quer saber, eu não vou ficar correndo atrás disso, eu trabalhava muito no salão, enfim. Até hoje eu nem mudei ainda. Por quê? Porque eu não vejo problema nisso, o problema não tá nisso, sabe? Onde
tá? Eu chego no banco, eu dou meu documento, explico e tá tudo bem, gente. Porque tudo na vida é o que você pensa. É o que você, né? O que você pensa. Igual eu falei dos héteros. Héteros é o que tá na cabeça deles, é o que ele pensa. Muitos rejeitavam, falavam assim, ai, eu não quero, Gabi, porque você não é o que eu imaginava. E muitos ficaram e se envolveram, igual o meu marido. Mas no caso do meu marido, ele sabia já que eu era trans. Mas outros envolvimentos que eu já tive foi um só. Que eu tive que achou que eu não contei pra ele. Mas então, outros relacionamentos que eu tive, aceitou depois que eu contei. Então, teve uns que rejeitaram, teve outros que aceitou. Falou, não, veja você como mulher, vou continuar com você, quero namorar com você. Você entendeu a situação? Então, o que passa pela cabeça de um hétero quando ele se envolve? É isso, gente. É aonde ele te conheceu, aonde ele conheceu a garota trans, como que é o envolvimento, né, dos dois, porque tudo tem um detalhe aí, né? Tem um detalhezinho, porque também tem gente que se atrai muito fisicamente, tem gente que gosta do tipo da pessoa, não liga muito pra aparência, entendeu? Cada pessoa tem o seu jeito de pensar e tá tudo bem, não tem que julgar ninguém, cada um é do jeito que é, né? Deus fez a mente do jeito que é de cada um, então cada um pensa da forma que quer, né? E é isso que eu vim tirar pra vocês, essa dúvida. E no final de tudo da minha história, depois eu aprendi que não adianta a gente ficar escondendo o que a gente não é, porque a melhor coisa da vida, meninas trans que estão começando agora, é a verdade e a realidade, doa o que doer. Se for pra mim hoje dar um conselho pra alguém, ou se alguém pedir pra mim sobre essa situação, Gabi, o que você acha que eu falo que eu sou? Porque antes, presta atenção, eu ficava com minhas irmãs, eu pedia opinião para minhas irmãs, eu falava assim pra elas, manas, eu devo falar pra esse cara que eu sou? E gente, era tão engraçado, eu conversava com minhas irmãs e eu tenho são 8 mulheres comigo, somos todas jovens. Você imagina, virava um mutirão, eu falava para as meninas assim, eu conheci um cara, mas ele não sabe que eu sou trans, e agora? Elas ficavam curiosas pra saber, gente, eu ficava dias perturbando, nós dava risada juntas, eu mostrava essa mensagem pra elas, sabe, aquela coisa gostosa. E a gente dava muita risada porque eu mostrava a reação dele quando eu contava por telefone, eu mandava as mensagens. Eu não tinha coragem de abrir mensagem, eu mandava elas abrir, às vezes. E, gente, foi muito legal essa fase, só que foi um pouquinho dolorosa porque quando o cara ia embora, eu ficava muito triste. E a minha dopamina baixava totalmente, eu ficava meio deprê por uns 2 dias porque o cara sumia, às vezes me bloqueava, não queria saber mais de mim. E eu falava assim, isso é justo? Eu ia ficar passando por essa situação? Não é justo. E aí, gente, foi quando eu decidi, eu falei assim, não, eu não vou mais me esconder, eu vou falar quem eu sou, eu vou ser quem eu sou. E quem quiser ficar comigo, me aceitar, vai me aceitar do jeito que eu sou. E isso deu muito certo, graças a Deus, eu nunca... Só que depois levou um tempo, igual eu falei pra vocês, pra mim chegar nessa situação. Porque antes, primeiro de tudo, eu apanhei muito, assim, né, da vida. Porque eu, né, alguns saíam, mas queria sair só pro sexo, e outros não ficavam, me bloqueavam, uns não falavam nem tchau, sumia. E aquilo me deixava, pra baixo. Aí depois eu fui aprendendo com a vida, e hoje, graças a Deus, eu tenho essa mentalidade mais aberta, que as pessoas têm que gostar do jeito que você é. Então, meninas, você que tá iniciando agora na sua carreira e tá vendo esse vídeo, se você quer um conselho de uma pessoa assim, que já passou por essa situação, a melhor coisa, você pode ser a mais linda que for, a mais passável que for. Pra quem não sabe, no mundo LGBTQIA+, mulheres trans que são passáveis são aquela mulher que não parece ser uma mulher trans, que na sociedade ninguém nem percebe. Ela anda pra onde for, todo mundo é normal, como qualquer outra mulher cis aí, e aí tá tudo bem. Então isso, por mais passável que você seja na sociedade, mas nunca negue de quem você é, da tua origem. Porque se você esconder, não vai adiantar. É mais fácil você falar e ser doloroso no começo, mas você sofrer com a verdade, do que perecer com a mentira. Porque a mentira, ela vai trazer o quê? O que é essa trajetória me ensinou? Que eu não era uma mentira ruim, assim, que eu queria prejudicar a pessoa. Tem gente que quer prejudicar, falar eu vou mentir pra me fazer isso, sei lá.
Eu não, eu fazia na inocência de que eu não queria, sei lá, eu tinha um certo receio, uma vergonha de falar, um medo, um bloqueio, alguma coisa, mas não era nada maldade. Mas a melhor coisa é a verdade, gente. Porque quem quiser ficar com você, menina, você pode ser a mais linda do mundo, a mais feminina do mundo. Eu digo no sentido de mulheres trans. Mas se o cara depois descobrir o que você não contar e ele descobrir e não for a praia dele, ele não quiser, a mente dele vai mudar, ele, entendeu? Ele não vai querer, ele vai ficar bravo, vai sumir, vai bloquear, vai ser pior. Então é melhor chegar no começo, já que você está conhecendo um rapaz, já fala, olha, eu sou assim, assim, assado, no começo, para que você não guarde expectativa depois, lá no final, né? Porque vai que depois, você conta aí, depois que você já se apegou com a pessoa, aí você decide contar e aquela pessoa não fique mais ali e vai embora. Como que fica o seu sentimento? Como que fica você? Tem coisas que é melhor cortar o mal pela raiz, né? Ou que seja doloroso ali no começo já, para que não crie uma raiz, né? Deixar, eu vou deixar para contar daqui um ano, né? Tá conhecendo um cara pela internet, o cara à distância. Aí não conta nada, fica meses, vou deixar para depois que eu encontrar pessoalmente para contar para ele. Pode ser que o cara não goste, pode ser que o cara seja um preconceituoso também contra isso, corre esse risco e o cara ser muito maldoso e fazer uma maldade com você. Ou, né, de o cara depois te enjeitar, não querer, né? Há inúmeras situações. Então é melhor ir pela verdade, né? Nem que pra vocês doam um pouco, falar, ai, vou sofrer de falar, será? É melhor ir com a verdade. Vai por mim, que pelo menos a verdade, o cara já vai estar ciente, ele vai falar assim, não, se eu curto, eu gosto, é minha praia, eu vou me jogar de cabeça, entendeu? Aí o cara já entra na relação sabendo quem você é. Agora entrar depois falar, não é muito legal, eu acho que não é muito legal. Até porque eu não iria assim gostar também que fizesse isso comigo, entendeu? Sei lá, não ia cair muito bem pra mim, eu ia falar, mas não é, eu não ia rejeitar nada, mas também eu não iria ficar, porque se não é aquilo que eu tava pensando, você entende a situação? Então há muitas situações que podem dar ruim, pode dar pepino aí, então a melhor coisa é agir na verdade, na sinceridade, porque ali na sinceridade, muita coisa linda pode nascer através de uma verdade, através da sinceridade, que a coisa mais linda que Deus deixou também é o caráter, a verdade, o amor, né, ao próximo, toda essa bondade, essas coisas, essa coisa boa pode também contribuir com um relacionamento que está começando, né? Porque se você age na verdade, a pessoa fala, não, você foi honesta comigo, você falou a verdade, isso daí também pode contribuir. Se o cara fala assim, nossa, nossa, ela foi tão honesta comigo e falou, e isso daí pode ser bonito e chamar a atenção, o cara querer ficar com você por você ter sido uma pessoa muito verdadeira e, né, e agregar já sua beleza e tudo mais. Você entendeu? É um conjunto. Nada vem só puro, assim, só um negócio. É uma caixinha que tem um monte de coisa misturada, sabe? Um monte de elementos ali que vem junto e faz ter uma relação. Então eu tô falando isso porque eu já passei por isso, eu sei quanto é ruim quando a gente leva um não. E graças a Deus hoje eu aprendi muito com a vida, muitos tomos eu aprendi. Hoje eu entro nas relações, hoje eu sou casada, mas quando, né, tem um tempo atrás que eu não era casada, eu não sofri mais com isso porque eu não tive mais esse problema. Eu comecei a chegar e falava pros héteros assim, ó, eu sou assim, assim, quer, não quer? Beijo do Jô, a fila anda, próximo, você entendeu? E ia indo, é a vida que seguia. E eu me seguia tão liberta, tão feliz, porque eu tava sendo eu mesma, tava falando de mim, quem eu sou, e se a pessoa quisesse ficar, ficasse, não, eu não tinha vínculo com ela mesma, não fiquei com ela. Aí se o cara não quisesse ficar comigo, eu falava, por mim ele é bonito, mas também nem fiquei com ele, não criei sentimento, não tive aquela ilusão, não vai me doer nada. Se o cara falar, não quero ficar, tá tudo bem, tchau. Vai lá, pegue a mulher que diz que você quer e tá tudo bem que eu vou atrás de outro, entendeu? Que me queira. E é assim, gente, a vida. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até o final esse vídeo, comente aí o que você achou da história inteira. E se você quer saber mais coisas, se você gosta de conteúdo como esse, já deixa seu like, se inscreve no meu canal e comente o que você achou do vídeo. Se você assistiu até o final, quero ver você falar aí as partes pra mim que você mais gostou desse vídeo. Que eu trago mais vídeos relacionados a isso, que tem um montão de vídeos assim pra contar pra vocês, histórias principalmente. Beijo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!